Quem é o capitão mais poderoso de Black Clover atualmente? E será que você sabe quais são os feitos mais notáveis dos capitães? Acompanhe esse vídeo comigo porque hoje eu vou falar sobre todos os capitães, do mais fraco até o mais forte. Oi, eu sou o Max, e depois do Rei Mago de Clover, os capitães são os líderes militares mais importantes da Ordem dos Cavaleiros Mágicos do Reino. Eles são os responsáveis por organizar os seus respectivos esquadrões, onde cada um deles acaba dando ordem para diversos Cavaleiros Mágicos de todas as classes sociais. Por isso eles possuem uma grande influência no reino, mas somente aqueles que deixaram o like neste vídeo que acabaram sendo mais poderosos entre todos os capitães. Então se você também quer se tornar alguém muito poderoso, já deixa o like neste vídeo para ter certeza que seu nível de poder também irá aumentar. E começando a nossa lista em 11º lugar, Geldry Porzort. O ex-capitão dos Orcas Púrpuras é a imagem e semelhança do que seu antigo esquadrão era no passado. Afinal, ele é extremamente corrupto e suas ações colocaram ele atrás das grades junto do Revish Salik. No entanto, nós tivemos o vislumbre das suas capacidades mágicas quando ele ainda era um capitão, com o Geldry utilizando o atributo mágico da permeação, onde ele pode ficar invisível e intangível para outras magias, tanto que durante a sua fuga os outros capitães não conseguiram parar por suas magias não terem efeito sobre ele, e o Geldry só foi parado por causa que o Asta conseguiu achá-lo através do Ki, e foi somente assim que Ryu Bosmort conseguiu capturá-lo. Mas além disso, o Geldry também mostrou que consegue criar diversos soldados invisíveis para lutar por ele, porém esses soldados, diferente dele, podem ser sentidos pela detecção de mana e também golpeados por magias. E um feito interessante do Geldry é que no episódio 119 do anime, ele acaba ativando sua magia de permeação para salvar a si mesmo e também o Revish Salik dos monstros invocados do submundo por Zagreid. E pelo fato do Geldry ter resistido aos monstros que deveriam sugar sua magia, tudo indica que ele pode ser um mago arcano, mas é importante deixar claro que nada foi confirmado pelo autor na obra. Mas ainda assim ele foi um capitão muito inteligente, sendo considerado o quarto capitão mais inteligente pelo Databook quando ele ainda estava no cargo, por isso não é à toa que ele é um ótimo comerciante e também era o responsável de cuidar das negociações nas fronteiras de Clover. Em 10º lugar, Kaiser Granvurka. O atual capitão dos Orcas Púrpuras teve a dura missão de reformar todo o seu esquadrão, que ficou com o nome completamente sujo por causa dos seus históricos passados, então até o momento o Kaiser vem fazendo um ótimo trabalho, mostrando que ele realmente foi uma escolha certeira do Rei Mago, já que não escutamos mais falar em corrupção dentro do esquadrão dos Orcas Púrpuras, e ele foi referido pelo Fuegoleon no episódio 113 do anime como alguém forte e virtuoso. Mas como se isso não fosse suficiente, o Leão Carmesim revela a alcunha do Kaiser, que é considerado o escudo mais forte do reino, o que nos mostra que sua magia de Vortex não é pouca coisa, e do porquê que ele foi escolhido a dedo pelo próprio Julius Ovacrono para ser o novo capitão dos Orcas Púrpuras. Além disso, ele fez jus à sua alcunha no mangá, sendo o único capitão que ficou para defender o reino de Clover durante as invasões de Spade, com ele junto do seu esquadrão buscando impedir o demônio gigante de destruir Clover, e com sua magia de Vortex ele consegue empurrar o demônio por um breve momento, que pode parecer pouca coisa, mas é um feito e tanto se levarmos em consideração que os demônios são muito superiores em poder do que os humanos. No entanto, na minha opinião, seu maior feito é quando ele consegue dar suporte para duas magias na luta entre os capitães, com ele conseguindo unir o Mercúrio do Nozel e o Corte do Jack, que são duas magias sem relação alguma. Em 9º lugar, Ryu Bosmort. O capitão do Sevuciano é um dos maiores prodígios de Black Clover, assumindo o posto de capitão com apenas 19 anos de idade, sendo o capitão mais novo de toda a história até agora. E tudo isso é graças a seu imenso poder e sua magia peculiar de pintura, que conseguiu destruir seu próprio cristal durante os exames dos Cavaleiros Reais, somente com a pressão do seu feitiço, que fazia até mesmo o próprio Yuno suar frio naquela época. Dessa forma, com sua magia ele não tem limites, afinal tudo depende da sua criatividade, se ele vai estar inspirado no dia ou não. Por isso ele acaba sendo muito versátil, podendo criar magia de água, fogo, monstros e tudo que ele quiser somente com a magia de pintura, além de ter sido possuído por um elfo que lhe deu ainda mais poder mágico para ele brincar com as suas magias. Assim ele mostrou que consegue ser um excelente suporte ao auxiliar Charlotte Roselay na hora de derrotar a Vanica Zogratis, que estava utilizando 70% dos seus poderes demoníacos, e mais tarde ele também cria um feitiço fora do comum, chamado Crepúsculo de Valhalla, e com esse feitiço ele supera todos os seus limites. Afinal, além de ter dado mais tempo de vida para o Gaja, que estava sem energia vital alguma, ele também aumentou exponencialmente o nível de poder dos seus aliados. Mas como se isso não fosse suficiente, com esse mesmo feitiço ele cria o Mestre de Valhalla, sendo a figura do próprio Odin, que lança tornados de vento que captura e destrói todos os seus inimigos, o que deixou o Ryu super inspirado naquele momento para criar novos feitiços. Em 8º lugar, Jack.
O Capitão dos Louva-a-Deus Verdes tem uma magia completamente sana de cortes que faz ele ficar em outro patamar. Essa magia faz jus a seu nome Jack o Estripador, que é uma clara referência ao assassino de Londres que dilacerava suas vítimas. E com sua magia, o Jack acaba sendo um mago completamente absurdo, já que ao criar suas lâminas de mana pelo seu corpo, ele pode cortar qualquer magia na qual ele estiver lutando por muito tempo, virando seu predador natural. Um grande exemplo disso é quando ele luta contra o Dante Zogratis e sua magia não faz o mínimo efeito sequer contra o vilão, mas depois de usar inúmeras vezes a sua magia de cortes, ele consegue superar a magia de gravidade e a magia do corpo do Dante, ferindo seu peito no processo, que é um feito bastante notável. Dessa forma ele deixou bem claro do porquê é o único capitão plebeu até agora, e também do porquê ele é o grande rival do Yami Sukehiro, como mesmo afirmando no episódio 68 do anime, que nem ele é capaz de vencê-lo facilmente somente com sua magia de corte dimensional, o que significa que para derrotá-lo tem que ralar bastante. Em sétimo lugar, William Venges. O Capitão do Alvorecer Dourado é dito desde o começo do anime como o mais próximo de alcançar o título de Rei Mago, já que o seu esquadrão é o mais bem sucedido quando falamos em ganhar estrelas, e William possui uma magia completamente apelona conhecida como a magia da árvore do mundo, que diferente das outras magias normais, a sua magia consegue sugar a mana dos seus inimigos, o que faz ele ainda mais poderoso. Dessa forma é bom que seus inimigos acabem com ele rapidamente, senão ele pode acabar pegando suas manas por completo, convertendo em mais poder para ele, podendo deixar sua árvore gigantesca como ele fez em Kita contra os generais brilhantes. Mas além disso, a sua árvore pode ser útil para capturar seus inimigos, como ele fez contra o Jack na luta entre os capitães usando somente uma semente para prendê-lo. Porém, o seu potencial não está apenas no ataque, já que um dos seus maiores feitos foi quando ele, quase inconsciente, conseguiu curar metade do seu esquadrão, fazendo eles escaparem da morte. E tudo isso após lutar contra o Xeno Zogratis, que fez um massacre em seu QG junto dos seus discípulos negros, mostrando que o William tem um poder insano. E vale ressaltar que provavelmente ele poderia ficar ainda mais à frente neste rank, porém infelizmente ele acabou sendo capturado, então vai demorar para ele mostrar mais os seus feitos. Em sexto lugar, Charlotte Roseley. A capitã do Esquadrão Rosa Azul foi um dos maiores destaques entre os capitães atualmente no arco de Spade, mostrando do porquê ela carrega o cunho de Rainha dos Espinhos e também do porquê ela é uma capitã muito poderosa. E tudo isso após lutar contra Vanica Zogratis, onde ela mostra resultados de 6 meses dos seus treinamentos, conseguindo utilizar sua magia natural onde ela ativa o seu verdadeiro poder, que são as rosas vermelhas, mas além disso, ela também conseguiu modificar as maldições das suas rosas azuis para poder criar uma forma de anti-maldição, que foi extremamente poderosa, servindo de grande ajuda contra Vanica Zogratis e depois contra Megícula, onde Charlotte enfrentou o Conselho do Rio mais de 100 soldados criado pelo demônio das maldições, sendo elogiada pelo próprio demônio por conseguir repelir as suas maldições. E tudo isso só pôde acontecer graças à sua capacidade intelectual, já que ela vem estudando a si mesma por bastante tempo para superar os seus limites, reforçando do porquê ela é considerada a terceira capitã mais inteligente pelo autor, e vale lembrar que ela também é uma ótima gestora, tendo um dos esquadrões mais bem organizados do anime. Em quinto lugar, Nozel Silva. O Capitão dos Águias de Prata é um dos capitães mais poderosos do anime naturalmente, pelo fato dele ser da realeza. E provavelmente desde muito novo ele vem treinando, sendo preparado para um dia virar o próximo Rei Mago, o que faz dele o maior rival do Fuegoleon, já que ambos têm o mesmo objetivo, com o Nozel sendo um dos capitães mais preparados para o combate, por causa da sua precisão impecável. Como podemos ver quando ele enfrenta o Elf e rapidamente o nocauteia pegando ele por trás no episódio 107 do anime, e naquela mesma cena a Noelle ressalta o incrível controle de mana que o Nozel possui, já que ele consegue modificar o seu Mercúrio livremente para atacar ou se defender. Sem contar que mais tarde neste mesmo episódio, em uma região densa e caótica, ele conseguiu controlar o seu poder a curta distância, mostrando do porquê ele é um capitão muito formidável. Porém os seus feitos vão muito além disso, até porque ele defendeu a Noelle do demônio Megícula com seu casulo de Mercúrio, e logo depois ele ataca o próprio demônio, conseguindo destruir todo o seu corpo, deixando a Noelle na cara do gol. Dessa forma, esse foi um dos feitos mais notáveis entre todos os capitães, e não podemos esquecer das suas genialidades estratégicas, como por exemplo quando ele usa os seus escudos de Mercúrio para refletir a magia de luz do Patri, se tornando o predador natural do mesmo. Por isso não é à toa que ele é considerado o segundo capitão mais inteligente pelo autor, e muito provavelmente no futuro ele poderá superar alguns magos dessa lista. Em quarto lugar,
Fuegoleon Vermilion. O capitão dos Reis Leões Carmesins é um dos mais respeitados e admirado pelo Reino Clove. Ele desde muito novo vem sendo treinado pela Teresa Rappel, que era sua instrutora. Dessa forma ele cresceu como um grande líder, fazendo seu esquadrão ser um dos melhores do Reino Clove, sendo um dos capitães com maior senso de justiça do anime até agora, mostrando que não se importa se as pessoas são da plebe, da nobreza ou da realeza, já que ele só busca por resultados. E assim como o Nozel, ele também é da realeza, por isso ele também naturalmente é um capitão muito poderoso, já que possui um poder fora do comum. Mas não para por aí, pois quando ele foi escolhido pela Salamandra, seu poder foi para outro patamar, provavelmente deixando o Nozel para trás em nível de poder. Com a prova disso sendo o momento em que ele enfrenta o próprio Nozel mais o Kaiser e consegue subjugar o seu poder perante os dois. E apesar de ter participado bem pouco do arco de Spade, ele mostrou o resultado do seu buff de poder derrotando demônios inferiores. Sem contar que no capítulo 315 do mangá, ele também combinou seu poder de fogo com o da Meroleona queimando dos tentáculos do Lucífero, que iria atingir os membros da resistência de Spade. E ouso dizer que o Fuegoleon possa virar o capitão mais poderoso de todo o anime, afinal a Salamandra é o espírito mais ofensivo de toda a obra, e tendo uma noção do nível de poder dos mergulhos espirituais que aconteceram na obra, com certeza o do Fuegoleon será ainda mais poderoso. No entanto, seu maior trunfo é a sua inteligência, conseguindo escapar de diversas situações desfavoráveis na base da estratégia ou da tática, como por exemplo quando ele faz um fogo concentrado para derrubar a barreira do zumbi número 1 do Hades no episódio 23 do anime, ou então quando ele aumenta absurdamente a temperatura da gaiola de Mercúrio onde ele estava, feita pelo Nozel, conseguindo escapar de lá e deixando a sua salamandra lá dentro para fugir da detecção de mana do Nozel e do Kaiser no processo. Por isso ele é considerado o capitão mais inteligente de todo o anime, e faz total sentido já que ele é muito disciplinado, além de ter uma estrutura certa para isso por ser da realeza. Em terceiro lugar, Drofenzof. A capitã do Esquadrão dos Pavões Corais possui uma magia completamente diferenciada das demais magias que a gente já presenciou na obra, já que com sua magia do mundo dos sonhos ela consegue criar uma outra dimensão incrivelmente linda, onde ela consegue fazer tudo o que quiser dentro dela, dando uma altíssima vantagem na hora de um combate, conseguindo ser quase invencível levando em consideração que ela pode replicar capitães como ela fez com Yami, além de poder criar vários monstros e capturar inimigos que ficaram presos dentro desse feitiço. E um detalhe interessante que poucas pessoas prestaram atenção é que ela consegue entender o que as pessoas pensam sem elas falarem, o que pode servir de grande vantagem para ela prevendo as ações dos inimigos. No entanto, o que faz ela ficar nessa posição de fato foi a simples fala do Maurice, que apesar de ter derrotado ela com sua magia de modificação aprimorada por Lucífero, ele deixou bem claro para nós leitores que a magia dela é praticamente invencível, com as únicas fraquezas dela até agora sendo o corte dimensional e essa magia de modificação do Maurice. Por isso ela é uma maga muito temível, e até agora ela não deu muitas brechas, mostrando alguma fraqueza que todos os magos possam desfrutar. Em segundo lugar, Yami Sukehiro. O capitão Yami pode não ser o mais inteligente ou mais responsável entre os capitães, mas quando falamos em poder não podemos negar que ele fica entre os melhores entre todos os capitães, afinal ele foi o mais explorado e sabemos que ele possui uma variedade de feitiços extremamente poderosos, como por exemplo os buracos negros que conseguem sugar a magia dos inimigos, como ele fez com Ilha Vengeance na luta entre os capitães, o corte dimensional que consegue acabar com o mundo dos sonhos da Drofenzof, ou então o impulso da morte que foi capaz de destruir todo o torso do Dante Zograds quando ele invadiu o QG dos Touros Negros para sequestrar o próprio Yami. Mas além disso ele aprendeu a Manazone com a Meroleona Vermilion, superando seus próprios limites dessa forma, e por causa disso ele ganhou mais mobilidade podendo se movimentar pelo ar, e também pôde criar novos feitiços como Lua Negra, que é uma expansão do seu buraco negro. Mas como se isso não fosse suficiente, ele também conseguiu desenvolver através da sua Manazone e o seu Ki uma nova técnica, podendo prever os movimentos dos seus inimigos por um breve momento, fazendo ele virar um mago fora do padrão. Por isso ele é uma referência tanto para a defesa quanto para o ataque, além dele ser um exímio espadachim, o personagem mais forte do anime, tendo mais músculo até mesmo do que o próprio Asta. Em primeiro lugar, Meroleona Vermilion. A capitã interina dos Reis Leões Carmesis e também dos Cavaleiros Reais de Clover mostrou desde a sua primeira aparição ser superior em poder do que os demais capitães de Black Clover. Ela é mencionada como uma gênia por Teresa Rappel, o que explica do porquê ela é tão fora do comum dos demais magos que compõem o reino de Clover, e também de como ela ficou tão poderosa, mesmo treinando por bastante tempo sozinha. E na obra ela carrega o Cunha de Leoa invicta sem coroa, o que faz jus a seu histórico de combate repleto de
de vitória, vencendo até mesmo 5 elfos extremamente poderosos sozinha, colocando pressão em todos eles com Cálidos Bracho Purgatório. E para quem não sabe, a Leoa Carmesim é uma especialista em Mana Zone, aproveitando dessa técnica para fazer combates corpo a corpo com as suas magias, e por isso Zora Ideali diz que ela é mais uma guerreira do que uma maga. Mas para ela tudo isso é pouca coisa, já que com sua nova transformação, Encarnação do Fogo do Inferno, ela pôde derrotar um demônio gigante com muita facilidade usando Cálidos Bracho Purgatório e Abismo, e mesmo que depois o demônio tenha se levantado e aprimorado ainda mais o seu poder, a Leoa Carmesim colocou ele para dormir definitivamente, destruindo sua cabeça e ombros no processo. E essa sua Encarnação do Fogo do Inferno faz o seu fogo ficar ainda mais intenso à medida que ela vai lutando, por isso fica difícil dizer qual seria o limite dessa mulher. Além disso, ela foi capaz de suportar a gravidade do Lucífero, enquanto o Fuegoleon ficava de joelhos, e outros magos nem aguentavam mais a pressão. Então, na minha opinião, sem dúvidas alguma, a Leoa Carmesim é a capitã mais poderosa do anime, e será uma grande referência para uma próxima geração de magos que estará por vir, como por exemplo os filhos do Asa que ainda não surgiram, mas eu já fiz um vídeo imaginando como eles poderão ser. Então, se você tem curiosidade para saber, vou deixar agora na tela final para você ir lá assistir. Até mais!